Bom, agora vamos começar a nossa terceira aula, fazendo o fechamento da disciplina, e vamos falar sobre cerimonial, protocolo e etiqueta, tá ok? Bom, vamos começar então através dos conceitos desses 3 itens. Primeiramente, falar sobre cerimonial. O que consiste um cerimonial? Bom, nós temos uma definição do Aurélio que fala o seguinte: cerimonial é o conjunto das formalidades que devem ser seguidas em um ato solene ou festa pública. Ou seja, nada mais é do que uma sequência de atos que serve para nortear uma cerimônia, tá? Para organizar um evento. Bom, no Brasil, nós temos um decreto, que é um decreto federal número 70.274, que regulamenta as normas do cerimonial e também da ordem geral de precedência, tá? Então, o cerimonial ele tem esse decreto, que é onde você tem todas as normas, né? Toda uma descrição, todas as normas do cerimonial, tá ok? Bom, protocolo. O que consiste o protocolo? Vamos na nossa definição. Protocolo é a ordem hierárquica que determina as regras de conduta aos governos e seus representantes em ocasiões oficiais e particulares. Então, nada mais é do que são as regras que regem o cerimonial. Bom, nós temos muito comumente ouvir falar na figura do mestre de cerimônias. O mestre de cerimônias, ele é o responsável por dirigir um evento, né? Por conduzir um evento, um cerimonial. Existem algumas características, não só para o mestre de cerimônias, mas que a gente também pode colocar como características muito importantes para o profissional que trabalha com evento, que vai estar à frente de uma cerimônia, que são algumas, né? Vamos citar aqui, por exemplo, conhecimento técnico. É muito importante que o mestre de cerimônias tenha conhecimento do que ele está falando, né? De repente, se ele vai numa cerimônia num outro país, num outro estado, é importante que também ele tenha um conhecimento da cultura local onde ele está inserido, né? Ter esse conhecimento um pouco mais amplo, tá? Um outro item que também comentamos é em relação à pontualidade. É muito importante pontualidade. Então, é importante que o mestre de cerimônia chegue pelo menos 2 horas antes do evento, para verificar todos os detalhes, para que minimize os imprevistos que possam surgir de última hora, tá? A vestimenta, não adianta. É importantíssimo que as pessoas estejam alinhadas e com a roupa correta para o evento certo. Então, se você estiver numa cerimônia bem formal, você tem que estar também com a sua roupa adequada. E também um outro item que sempre comentamos é em relação à descrição. A descrição é muito importante, né? Então, você vai estar junto com um público de diversos tipos de pessoas, diversas classes hierárquicas, diversos graus de estudo. Então, é muito importante você ter a descrição, você saber conviver bem entre todos esses públicos e manter sempre a descrição, tá? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre precedência. A precedência, vamos dar uma olhadinha no slide, vem do latim praecedere, que significa sentar à frente, de onde derivam passar à frente, sentar-se antes. Então, nada mais é do que um conceito que indica qual que vai ser a ordem que nós vamos, hierarquicamente, né, que vai ser colocada, que nós vamos trabalhar, da disposição de autoridades, de estados, de símbolos nacionais, de organizações, de todo um grupo. Relembrando, a precedência, ela também é normalizada por um decreto federal, número 70.274, certo? Bom, esse decreto, apenas para título de curiosidade, ele foi realizado em 1972, porém, em 1979, ele sofreu algumas alterações pelo decreto 83.189, que insere na precedência o estado do Mato Grosso do Sul, tá? Bom, existem alguns critérios que a gente utiliza para estabelecer a precedência.
O autor Nelson Spears, ele relaciona no livro de vocês muitos critérios, vocês podem até acompanhar lá depois. Eu selecionei apenas alguns para a gente dar um pouquinho de enfoque agora, tá? Então, a precedência, ela pode utilizar o critério econômico, né, que consiste realmente relacionado à economia do país, né, ou através de, ou mesmo num estado, por exemplo, você está num evento que vai ocorrer no Brasil, né, e de repente lá você tem vários estados, você pode utilizar o critério de precedência econômico e colocar o estado que é mais rico economicamente falando como sendo o primeiro na precedência, tá? Também pode-se utilizar o critério cultural. Também podemos utilizar o critério do anfitrião. Então, tende-se a, quando você tem um anfitrião, você colocar ele como primeiro na precedência. É educado que seja feito isso. Utiliza-se também o critério de idade. Geralmente, os mais velhos têm precedência sobre os mais novos. Também utilizamos o critério de ordem alfabética. Esse geralmente é um critério bem prático, né? Onde a precedência geralmente começa com os nomes que estão no começo do alfabeto, que começam com A, B e terminam em Z, ok? Também temos o critério de precedência honorífico, que tem o propósito de honrar uma pessoa. Então, também é um critério de precedência. Bom, a gente também fala de precedência no uso para as autoridades, né? Aí nós temos precedência em diversos temas, países, estados, né? Bandeiras, hinos, poder legislativo, poder judiciário. Então, no livro de vocês vão encontrar que, por exemplo, no poder legislativo, existe uma precedência que é descrita em relação aos cargos. Poder judiciário, da mesma forma. E assim em todos os outros itens, tá? Eu só quero grifar com vocês em relação ao presidente da República. Ele sempre vai ser o primeiro na ordem de precedência. Então, é muito importante que um evento que vá contar com a participação dele não inicie antes dele chegar, ok? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre os símbolos nacionais. Esses símbolos, eles geralmente, na verdade, eles são utilizados em todos os eventos públicos, o que pode-se utilizar 1, 2 ou mais símbolos, tá? E eles são o quê? É a nossa bandeira nacional, nosso hino nacional, as armas nacionais e o selo nacional. Os símbolos, eles também são regidos através da Lei 5.700, que dispõe sobre a sua forma e sua apresentação. Bom, vamos dar uma olhada nessa figura aqui. Aqui a gente tem a disposição da bandeira nacional. Bom, primeiro ponto, em relação à direita e à esquerda. Vocês podem ver que é sempre olhando da bandeira para o público, tá? Da onde está a bandeira para o público. Logo, aí eu vou ter a disposição da direita e da esquerda, certo? Vamos começar, então, com essa figura do meio, onde nós temos três bandeiras, caracterizando, assim, uma disposição ímpar, onde sempre a bandeira do Brasil ficará no meio. Tá? Então, tem a figura da bandeira do Brasil no meio. A bandeira de próxima precedência vai ficar localizada à direita da bandeira do Brasil. E depois vamos para de terceira precedência, fica localizada à esquerda. Então, temos Brasil no meio, próxima precedência à direita, a outra precedência à esquerda. E assim seguiria consecutivamente até finalizar. Poderia ter 3, poderia ter 5, poderia ter 7, ok? Caso só tivesse duas bandeiras, como é o caso da figura ao lado da primeira figura, aí a bandeira do Brasil, do seu lado esquerdo, seria a próxima bandeira, tá? No caso de duas bandeiras. No caso de bandeiras, aqui na última figura a gente tem 4 bandeiras que caracteriza
uma disposição par, tá? Então, aqui a gente vai tentar deixar a bandeira do Brasil sempre o mais próximo do centro possível, certo? E na sequência, seguiria a próxima precedência à esquerda, depois direita e assim consecutivamente. Bom, vamos falar também um pouquinho de precedência sobre mesa diretiva. A mesa diretiva é aquela mesa onde eu vou ter os lugares, onde ela é composta... Perdão. A mesa diretiva, ela é uma composição onde vão sentar as autoridades dentro de um evento, ok? Então, também existe uma regra para precedência dentro dessa mesa. Bom, é indispensável o conhecimento do número de pessoas esperadas, bem como a hierarquia das mesmas e a condição em que o evento se realiza, a fim de que seja estudado o tipo, o formato da mesa, mais conveniente em função das cabeceiras e convidados. Bom, nós também temos as normas, né? Vamos dar uma olhada nessas nossas figuras. Bom, então assim, qual que geralmente é a regra? A pessoa mais importante, ela fica no centro. A segunda pessoa mais importante fica à direita. A terceira é à esquerda. E a distribuição continua nessa ordem, tá? Então, nós temos aí duas imagens. Uma de mesa ímpar e uma de mesa par. Na mesa ímpar, no número 1, é a pessoa mais importante. Ela está localizada ao centro, certo? A segunda pessoa mais importante ficaria à direita. E assim, a ordem continua. Geralmente, no número 3 ali da mesa ímpar, é o local onde se deixa o anfitrião, tá? Na mesa par, nós temos o quê? A maior autoridade, tá ali localizado como 1. O anfitrião fica ali como 2. A segunda maior autoridade como 3, terceira maior autoridade no 4 e assim segue a ordem, tá? Então, na mesa par, eu não tenho... Na verdade, o número 1 e 2 ficaria meio que no centro. Eu faria uma linha, né? E eles estariam ali no centro, tá? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a etiqueta. A etiqueta são regras de comportamento que auxiliam durante um evento, durante um cerimonial, certo? Na verdade, são regras que servem para facilitar a nossa vida. Não tem o intuito jamais de atrapalhar ou tornar burocrático. É um protocolo social, né? Que tem um conjunto de regras e maneiras que facilitam o convívio social. Uma coisa importante é que não existe uma regulamentação, assim como existe para a precedência, para a etiqueta social. Existem algumas regras principais da etiqueta. Eu vou citar algumas para vocês. Primeiro, relacionado ao cumprimentar pessoas. Então, o que é de bom agrado? É importante que você, quando for cumprimentar uma pessoa, pegue firme na mão dela, olhe nos olhos, seja educado, né? Se você estiver utilizando óculos escuro, retire no momento da apresentação. É importante que, quando você estiver em público, sempre apresenta o mais velho para o mais novo, a mulher para o homem. Ou seja, é sempre o mais importante, hierarquicamente falando, para o menos importante, tá? Em relação à comunicação, é importante ter uma linguagem adequada no local. Você evitar termos técnicos, evitar gritos, evitar falar muito alto, tá? Em relação aos meios eletrônicos, é importante você manter o seu celular no silencioso em lugares públicos, evitar jargões, né? Ter muito cuidado também no envio de e-mails, né? Principalmente e-mails profissionais, sempre manter a linha. Em relação à boa convivência, é importante ser gentil, educado, dar preferência para as pessoas mais idosas. Em relação à apresentação em público, a aparência ela é fundamental. Então, mulheres, é importante que evite decotes, acessórios muito chamativos, roupas como mini saias. Já os homens, é importante sempre ter a barba e o cabelo bem aparados, né? Evitar sapatos e roupas mal cuidados. E a mesa, nunca
palitar os dentes, não se maquiar, né? Não assoprar, fazer barulhos muito altos quando está comendo. E também jamais falar de boca cheia. Bom, existem algumas formas que são utilizadas no Brasil em relação às formas de servir. Aqui vou citar alguma delas, tá? Primeiro que a gente tem a americana. A forma de servir americana, ela é em relação... eu tenho um buffet, tá? Então, a comida, ela é toda apresentada em cima de um buffet, onde a pessoa vai lá e se serve. É muito comum nos restaurantes, né? A gente está bem habituado a esse tipo de serviço. Geralmente, tende-se a colocar a comida já cortada, né? Para ficar mais fácil para manusear, tá? A segunda forma de servir é a francesa. Nesse serviço, a gente tem a figura do garçom, onde ele leva a travessa até a mesa para a pessoa própria se servir. Só que tem uma regra, né? A travessa, ela é apresentada pelo garçom pela esquerda do convidado, a pessoa se serve, e depois, quando o garçom for retirar os pratos, ele sempre tem que retirar os pratos sujos pela direita e repõe um novo prato também pela direita. As bebidas também é feita essa mescla pela direita, ok? A próxima forma de servir é a brasileira. A brasileira é aquela que a gente está acostumada muito nos nossos lares, assim, onde a comida ela é colocada, ela é exposta, né, na mesa, as comidas e as bebidas, e as pessoas vão se servindo. Pode-se começar por um convidado de honra, né? E geralmente o anfitrião, ele é o último a se servir e também o último a terminar de comer. E a última forma é a inglesa, onde nesse serviço o garçom traz o prato montado, né? Também chamado de empratado, e serve diretamente ao convidado. Bom, vamos falar agora sobre convites. Na verdade, aqui eu vou só explanar rapidamente que quando você vai fazer um cerimonial, um evento, é muito importante que o convite ele contenha todas as informações desse evento. Quais seriam essas informações? As que elas são imprescindíveis. Quem está convidando? Qual é o tipo do evento? Já falar informações como data, local. Também importantíssimo a indicação do traje, né? E caso seja necessária a confirmação de presença, também é importante que esteja descrito aí no convite, tá? E também é importante que se utilize os pronomes de tratamentos adequados, ok? Bom, então, fechando o nosso curso, nessa aula nós vimos o conceitual de cerimonial, protocolo e etiqueta. Falamos um pouquinho sobre precedência, seus critérios de utilização. Falamos sobre conceituação de etiqueta, né? Falamos sobre as diversas formas de servir, um pouquinho sobre convites, tá ok? Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Muito obrigada!